A minha filha ofereceu-me um chocolate quente, com aquele seu sorriso doce, mas o aroma era estranho. Não bebi. Num gesto que nem eu mesma compreendi, troquei a minha chávena pela do seu marido, sem que ninguém visse. 20 minutos depois, os gritos ecoaram da cozinha. O cheiro a amêndoas amargas erguia-se da caneca como um fantasma, e os meus dedos gelaram antes mesmo de lhe tocarem. 30 anos de instinto materno gritaram dentro de mim, mas não foi o amor que me salvou. Foi o medo. Um medo antigo, enraizado, que passei 3 décadas a tentar silenciar. Do outro lado da mesa, Amanda sorria. O mesmo sorriso que eu aprendera a interpretar como carinho, mas que naquele momento, sob a luz fria da tarde de sábado, parecia uma lâmina afiada. O meu nome é Vera. Tenho 67 anos e trabalhei a vida inteira como contabilista. Construí uma carreira sólida, uma casa num bairro tranquilo de São Paulo e criei sozinha uma menina que não era minha por laços de sangue, mas a quem jurei amar como se fosse. Amanda, a minha filha, a minha única família, desde que o meu marido morreu há mais de 30 anos. Ela tinha 8 anos quando a assistência social a trouxe até mim, embora eu acreditasse que tinha 5. Disseram-me que era traumatizada, que tinha presenciado o incêndio que matara os pais. Disseram-me que precisava de amor, de estabilidade, de uma segunda oportunidade. Eu dei-lhe tudo. Cada cêntimo que ganhei, cada noite de sono que perdi, cada lágrima que sequei. 30 anos dedicados a uma criança que se tornou mulher diante dos meus olhos. 30 anos a acreditar que fazia a diferença. 30 anos a ser enganada. Mas naquele sábado, com a caneca de chocolate quente entre as minhas mãos trêmulas e o cheiro inconfundível de veneno a invadir-me as narinas, algo dentro de mim despertou. Não foi a Vera mãe que reagiu. Foi a Vera que sobrevivera à morte do marido, à solidão, aos anos de luta. A Vera que sabia, no fundo da alma, que algo sempre estivera errado. Mãe, por que não provas? A voz de Amanda era mel, quase musical. Inclinou a cabeça para o lado, como fazia desde criança quando queria alguma coisa. Fiz especialmente para ti, com aquele chocolate belga que adoras. A ironia era que eu nunca gostei de chocolate belga. Sempre preferi o nacional, mais simples, menos enjoativo. Mas Amanda insistia em comprar o importado, dizendo que eu merecia o melhor. Era um dos pequenos detalhes que eu aprendera a ignorar ao longo dos anos. Um de muitos. Ricardo, o marido dela, estava na casa de banho. Eu ouvia a água a correr no andar de cima. Ele tinha descido para tomar café conosco, mas voltou rapidamente, dizendo que se tinha esquecido de algo. Amanda servira chocolate para os 3. 2 canecas idênticas à minha frente. Uma para mim, outra para Ricardo. A dela, ligeiramente diferente, com uma asa dourada que usava sempre. E foi nesse instante que aconteceu. A minha mão, agindo por uma vontade própria que me era estranha, moveu-se. Empurrei a minha caneca para o lugar de Ricardo e puxei a dele para perto de mim. Foi rápido, instintivo, terrível, não pensei, apenas agi. Amanda não percebeu, ou fingiu não perceber. Mexia no telemóvel, com aquela postura relaxada de quem não tem nada a esconder, enquanto eu segurava a caneca de Ricardo com tanta força que os nós dos meus dedos ficaram brancos. Desculpem a demora. Ricardo entrou na cozinha, a limpar as mãos a uma toalha. Era um homem bonito, bem apessoado, sempre gentil comigo. O terceiro marido de Amanda. Os 2 anteriores tinham morrido. Marcelo, o primeiro, de insuficiência renal aos 36 anos. Fernando, o segundo, de um ataque cardíaco fulminante aos 41. Tragédias, pensava eu. A minha filha tinha azar no amor.
Perdera 2 maridos demasiado jovens, sofrera tanto. Mas enquanto Ricardo se sentava e pegava na caneca, que agora era a minha, enquanto eu via os seus lábios aproximarem-se da borda da porcelana branca, um pensamento atravessou-me como um raio. E se não tivesse sido azar? A nossa! Amanda ergueu a sua caneca de asa dourada e sorriu para nós. Ricardo bebeu. Eu fingi beber da minha, apenas encostando os lábios na beirada, sentindo o calor do líquido, mas sem o ingerir. O cheiro a amêndoas ainda persistia, mais fraco agora, mas presente. Inconfundível para quem trabalhou com números a vida inteira, para quem reviu relatórios de empresas químicas e sabia que o cianeto cheirava exatamente assim. 38 segundos. Foi o tempo que levou. Ricardo deixou a caneca cair. O som da porcelana a estilhaçar-se no chão de cerâmica foi o mais alto que já ouvi na vida. Ele levou as mãos à garganta, os olhos arregalados, a boca aberta num grito silencioso. Convulsões, violentas, incontroláveis, horríveis. Levantei-me tão depressa que a cadeira tombou para trás. As minhas mãos tremiam, o meu coração batia com uma força que pensei que fosse explodir. Amanda também se levantou, mas havia algo de errado no seu movimento. Ela não correu para o marido. Ela olhou para mim. E naquele olhar, eu vi tudo. 30 anos de mentiras, de manipulação, de frieza escondida atrás de um sorriso ensaiado. Ela olhou para mim e eu percebi que ela sabia. Sabia que eu tinha trocado as canecas. Sabia que o veneno era para mim. Chama uma ambulância! Gritei. E a minha voz saiu estranha, aguda, desesperada. Amanda, pelo amor de Deus, chama! Ela pegou no telemóvel devagar, demasiado devagar. Os seus dedos moviam-se como se estivessem a digitar em câmara lenta, enquanto Ricardo convulsionava no chão da cozinha, espuma a sair-lhe da boca, o corpo a debater-se de uma forma que nenhum corpo humano deveria. Ajoelhei-me ao lado dele, a tentar segurá-lo, a tentar fazer alguma coisa, qualquer coisa, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu não era médica. Era apenas uma mulher de 67 anos que acabara de descobrir que a sua filha tinha tentado matá-la. A ambulância está a caminho. A voz de Amanda era calma, demasiado calma. Estava de pé, a olhar para nós os dois no chão, com o telemóvel ainda na mão. E havia algo nos seus olhos que eu nunca tinha visto antes. Ou talvez tivesse visto e escolhido ignorar. Era vazio, completamente vazio. Os paramédicos chegaram em 7 minutos, que pareceram 7 horas. Levaram Ricardo numa maca, colocaram-lhe uma máscara de oxigênio, aplicaram injeções, gritaram termos médicos que eu não compreendia. Segui-os até a ambulância, com Amanda atrás de mim, ainda com aquela calma que me arrepiava. No hospital, enquanto os médicos lutavam para salvar a vida de Ricardo, uma enfermeira levou-me para uma sala separada. Fez-me perguntas, muitas perguntas. O que ele tinha comido? O que tinha bebido? Tinha alergias? Tomava medicamentos? Chocolate quente, disse eu, e a minha voz falhou. Ele bebeu chocolate quente. A enfermeira anotou algo e saiu. Amanda sentou-se ao meu lado, quieta, as mãos cruzadas no colo. Não chorava, não se mexia. Apenas olhava para a parede branca à nossa frente. Mãe! A sua voz fez-me estremecer. O que aconteceu foi um acidente, não foi? Não era uma pergunta. Era uma instrução velada. Ela estava a testar-me, a querer saber o que eu sabia, o que suspeitava, o que tinha percebido. Olhei para ela. Olhei-a verdadeiramente. E pela primeira vez em 30 anos, permiti-me ver o que sempre lá estivera. Os olhos frios, a postura calculada,
a ausência de qualquer emoção genuína. Como pude ser tão cega? Foi, respondi, e a palavra saiu como cinza da minha boca. Foi um acidente. Ela sorriu, um ínfimo e quase imperceptível movimento dos lábios. Mas eu vi. E ela sabia que eu tinha visto. As horas arrastaram-se. Finalmente, um médico apareceu, o rosto tenso, e levou-nos para outra sala. Amanda segurou a minha mão. Os seus dedos estavam gelados e tive de me forçar a não afastar a minha mão. Senhora Amanda, disse o médico, com um tom grave, o seu marido foi envenenado. Cianeto. Conseguimos estabilizá-lo, mas está em estado crítico. Precisamos de saber como isto aconteceu. O mundo parou. Senti o chão a fugir debaixo dos meus pés. Cianeto. Não era imaginação. Não era paranoia. Era real. Amanda largou a minha mão e levou a sua à boca, num gesto perfeito de choque e horror. Oh, meu Deus! Sussurrou ela. Como é possível? Estávamos só a beber chocolate. Eu fiz para ele, para minha mãe, para mim. Estava tudo normal. Vamos precisar das canecas, disse o médico. E de tudo o que foi usado na preparação. A polícia já foi acionada. Polícia. A palavra ecoou na minha cabeça. Eu tinha trocado as canecas. Eu fizera Ricardo beber o que era para ser meu. Se eles descobrissem, se alguém tivesse visto, o que iriam pensar? Que eu tinha tentado matar a minha filha? Que tinha envenenado o meu genro? Mas eu não tinha feito nada disso. Apenas reagira por instinto, sem pensar, porque o meu corpo sabia algo que a minha mente ainda se recusava a aceitar. Claro, disse Amanda, a voz agora firme, controlada. Tudo o que precisarem. Queremos descobrir o que aconteceu. Pode ter sido contaminação, algum produto fora de prazo, não sei, mas vamos cooperar totalmente. Ela olhou para mim e os seus olhos diziam: cuidado, cuidado com o que vais dizer, cuidado com o que vais fazer, cuidado, porque eu sei o que tu fizeste. E eu sabia o que ela tinha feito. A inspetora chegou 1 hora depois. Carla Silva, uma mulher de 40 e poucos anos, cabelo preso num coque apertado, olhar penetrante. Entrevistou-nos separadamente. Quando chegou a minha vez, a minha boca estava seca. As minhas mãos tremiam tanto que tive de me sentar sobre elas. Senhora Vera, começou ela a abrir um caderno. Conte-me exatamente o que aconteceu hoje. Respirei fundo. Eu estava a visitar a minha filha. Ela fez chocolate quente para nós os três. Para o Ricardo, para mim e para ela. Ele bebeu e começou a sentir-se mal. A senhora bebeu? Não. Eu ia beber, mas parei, o coração a martelar. O cheiro estava estranho. Eu não bebi. Estranho como? Como amêndoas amargas. Os olhos da inspetora estreitaram-se. E a senhora sabe que esse é um sinal de envenenamento por cianeto? Eu trabalhei com empresas químicas, revi relatórios. Eu sabia, mas não queria acreditar. E por que é que o senhor Ricardo bebeu da caneca da senhora? Silêncio. Um silêncio tão pesado que senti que me esmagava. Era a pergunta. A pergunta que mudaria tudo. As canecas estavam na mesa, disse eu devagar. Ele pegou numa. Eu peguei na outra. Não houve troca intencional. Era mentira, mas era a única verdade que eu podia oferecer naquele momento, porque a verdade completa significaria admitir que eu sabia, que suspeitava, que tinha feito uma escolha impossível numa fração de segundo. A inspetora observou-me por um longo momento. Depois, anotou algo e fechou o caderno. Vamos precisar que a senhora fique disponível para mais perguntas. E não saia da cidade. Quando ela se foi embora, Amanda voltou para a minha sala de espera.
Sentou-se ao meu lado e ficamos ali, em silêncio, mãe e filha, vítima e assassina, por horas que pareceram não ter fim. Era quase meia-noite quando um médico diferente apareceu. Ele vai sobreviver, disse. Senti o meu corpo inteiro relaxar. Mas foi por muito pouco. Mais alguns minutos e não teríamos conseguido. Amanda deixou escapar um suspiro que soou a alívio, mas os seus olhos, quando se cruzaram com os meus, contavam outra história. Ela estava frustrada, irritada, porque o plano tinha falhado, porque eu ainda estava viva e porque Ricardo, de alguma forma, também estava. Saímos do hospital já de madrugada. Amanda ofereceu-me boleia, mas eu recusei. Disse que ia chamar um táxi. Ela não insistiu, apenas acenou, entrou no seu carro e foi-se embora. Sentei-me no banco frio da entrada do hospital, à espera de um carro que nem sequer tinha chamado, e deixei que as lágrimas finalmente caíssem. Chorei pelos 30 anos. Chorei pela menina que pensei ter salvo. Chorei pela mulher em que ela se tornara. Chorei por Ricardo, um homem bom que se casara com um monstro. E chorei por mim, pela Vera que acreditara que o amor era suficiente, que fechara os olhos a tantos sinais, porque queria desesperadamente que a minha família fosse real. Mas enquanto chorava, uma parte de mim, a parte que cheirara o veneno, que trocara as canecas, que sobrevivera, começou a funcionar. Começou a lembrar-se. Começou a ligar os pontos que eu me recusara a ver durante tanto tempo. Os animais de estimação mortos, quando Amanda era criança. 3 gatos, 2 cães, um coelho. Todos de causas naturais. Todos enterrados no quintal com cerimônias elaboradas onde Amanda chorava copiosamente. A doença súbita da minha irmã Beatriz, depois de uma visita de Amanda. Passou semanas no hospital. Nunca descobriram a causa, mas ficou fraca, debilitada, e nunca mais foi a mesma. Os 2 maridos mortos, Marcelo e Fernando. Ambos jovens, ambos saudáveis, ambos a deixarem fortunas consideráveis para Amanda. E agora, Ricardo? O terceiro. Que seria o terceiro, se eu não tivesse trocado aquelas canecas? Quantos mais? Quantas outras mortes? Quantas outras doenças? Quantos outros acidentes eu tinha justificado, racionalizado, ignorado? A resposta atingiu-me com a força de um comboio. Todos. Tinham sido todos ela. Sempre fora ela. E se eu não fizesse alguma coisa, se eu não agisse, eu seria a próxima. Porque agora, ela sabia que eu sabia. Pessoas como Amanda, criaturas desprovidas de alma, remorso ou qualquer centelha de humanidade, não costumam deixar testemunhas. Enxuguei as lágrimas, o ecrã do telemóvel a brilhar na escuridão e chamei um táxi. Mas o destino não era a minha casa. Forneci o endereço de Amanda, porque se o meu fim estava traçado, se ela voltaria a tentar, eu morreria a saber a verdade. Toda a verdade. Os dias que se seguiriam iriam desvendar horrores que a minha mente jamais concebera. Forçar-me-iam a encarar uma realidade da qual fugi durante 3 décadas. Transformar-me-iam de mãe em investigadora, de vítima em sobrevivente. Mas naquela madrugada, enquanto o táxi deslizava pelas ruas desertas de São Paulo em direção à mansão de Alphaville, uma casa comprada com o dinheiro dos maridos mortos da minha filha, eu ainda me agarrava à esperança. A esperança de estar enganada. A esperança de que existisse uma explicação lógica. A esperança de que a menina que criei ainda habitasse, algures, por baixo daquela máscara. Essa esperança estava prestes a morrer. E com ela, a Vera que eu fora durante 67 anos. Mas das cinzas dessa morte, algo novo nasceria, algo mais forte. Algo capaz de enfrentar o mal absoluto que dormira sob o meu teto, comera à minha mesa e me chamara mãe durante 30 longos anos.
A casa estava mergulhada em escuridão quando o táxi me deixou à entrada do condomínio. Alphaville, um oásis de luxo para os mais ricos de São Paulo. Amanda comprara aquela casa 3 anos antes, logo após a morte de Fernando, o seu segundo marido. Na altura, pensei que era uma tentativa de recomeçar, de se afastar de memórias dolorosas. Agora, a verdade era outra. Ela estava a esbanjar o dinheiro dele. Dinheiro de sangue. Usei a chave que Amanda me dera anos atrás. Para emergências, dissera ela. A ironia era cortante. A emergência era ela. Sempre fora. Entrei em silêncio. Cada passo um risco. A casa cheirava a lavanda e baunilha, uma fragrância cara que emanava dos difusores que ela espalhava por todos os cantos. Cheiro de lar feliz. Cheiro de mentira. Parei no hall de entrada, o coração a martelar no peito com uma força que, temi, os vizinhos pudessem ouvir. O que estava eu a fazer? A invadir a casa da minha filha de madrugada, à procura. Do que, exatamente? De provas de que ela era uma assassina? E se eu estivesse errada? E se tudo não passasse de uma terrível coincidência, da paranoia de uma mulher idosa e assustada? Mas o odor a amêndoas amargas persistia na minha memória. E os olhos vazios de Amanda, quando me encarou no hospital. Não era paranoia. Era instinto de sobrevivência. Subi as escadas, evitando o degrau que rangia. Um detalhe que eu conhecia das muitas visitas que fizera. Finais de semana, jantares de domingo, natais elaborados onde Amanda fazia questão de exibir a sua vida perfeita. Cada visita, uma encenação. Cada abraço, uma farsa. O quarto principal ficava no final do corredor. Abri a porta lentamente. A cama, impecável, como tudo na vida de Amanda. Comecei a busca, sem saber o que procurar. Gavetas, armários, caixas, roupas organizadas por cor, sapatos em filas perfeitas, joias em estojos de veludo. Nada. Nada que gritasse assassina em série. Segui para o escritório, um cômodo que ela mantinha sempre trancado. Trabalho confidencial, justificava. Amanda era consultora financeira, ou pelo menos era essa a história que contava. Clientes importantes, contas milionárias. Eu nunca questionei. Acreditei, porque é isso que as mães fazem. Acreditam nos seus filhos. A porta estava fechada à chave, mas eu sabia do seu esconderijo. Uma caixinha magnética, por cima do batente. Encontrei-a com facilidade. O escritório era minimalista, uma mesa de vidro, um computador, estantes com livros de finanças. Sentei-me na sua cadeira de couro macio e percorri o espaço com o olhar. Se havia segredos ali, estariam bem guardados. Abri as gavetas da secretária. Canetas, clips, blocos de notas. A gaveta do meio estava trancada. Procurei a chave, em vão. Usei um gancho de cabelo do meu bolso, uma habilidade aprendida décadas atrás, num dia em que tranquei as chaves dentro do carro. Demorou, mas a fechadura cedeu. Lá dentro, um pequeno frasco de vidro âmbar, com um líquido transparente. Sem rótulo. Peguei-o com cuidado. Abri-o, e o cheiro invadiu-me as narinas. Amêndoas amargas. O meu estômago contraiu-se. Fechei o frasco à pressa, as mãos a tremer tanto que quase o deixei cair. Era real. Estava tudo ali, na sua gaveta, como um simples artigo de escritório. Veneno. Cianeto. A arma que usara em Ricardo, que tentara usar em mim e que, Deus sabe, usara em quantos mais. Coloquei o frasco de volta e continuei a procurar. Debaixo de uns papéis, uma pasta de couro. Abria. Dentro, uma carta manuscrita. A letra era de Ricardo. Marcelo, se estás a ler isto, é porque algo me aconteceu.
Sei que sempre achaste estranho eu ter me casado tão depressa com a Amanda. Tinhas razão. Ela está a envenenar-me. Sei que parece loucura, mas encontrei os frascos, li os diários dela. Descobri coisas que me dão vômitos, mas não posso ir embora. Ela ameaçou matar a Vera, a mãe dela, se eu a deixar ou contar a alguém. E eu acredito nela. Depois do que li, sei que ela é capaz. Estou a escrever isto como um seguro. Se eu morrer, procura os diários. Estão escondidos na cave, atrás da prateleira de vinhos, numa caixa de madeira com a inscrição Memórias de Infância. Não são memórias, são confissões. Perdoa-me por não ser mais forte, mas eu não podia deixar que ela matasse a Vera. A velha não merece morrer pelos meus erros. As lágrimas turvavam minha visão enquanto relia a carta. Uma, duas, três vezes. Ricardo sabia e ficou para me proteger. Um homem que eu mal conhecia sacrificara-se para me manter viva. E eu fizera-o beber o veneno destinado a mim. A culpa atingiu-me como um soco. Dobrei-me sobre a mesa, a soluçar, a lutar por ar. Mas não havia tempo para culpas. Ricardo estava vivo, e eu precisava de encontrar aqueles diários. A cave. Desci as escadas, a luz fria a revelar um espaço amplo, metade adega. As prateleiras de vinhos caros cobriam uma parede inteira. Comecei a mover as garrafas, à procura de algo fora do lugar. Levei quase meia hora, mas encontrei. Uma secção inteira da prateleira moveu-se, revelando um compartimento secreto. E lá dentro, caixas. Muitas caixas. Encontrei a que procurava. Memórias de infância. Escrito na tampa com letras infantis, decoradas com autocolantes desbotados de ursos e flores. Abria. Não eram diários, mas dezenas de cadernos. Uns velhos, de páginas amareladas, outros mais recentes, todos preenchidos com a caligrafia pequena e esmerada de Amanda. Sentei-me no chão frio e comecei a ler. O primeiro caderno datava dos seus 12 anos. 4 anos depois de me adotar, a Vera ainda acredita que eu a amo. É patético como é fácil enganá-la. Hoje, chorou porque eu disse mãe pela primeira vez com sentimento. Mal sabe ela que eu não tenho sentimentos. Nunca tive. Os meus pais biológicos descobriram isso tarde demais. O sangue gelou-me nas veias. Continuei a virar as páginas, cada uma um degrau a mais na descida ao inferno. O Marcelo é o marido perfeito. Rico, sem família próxima, apaixonado ao ponto da estupidez. Assinou o seguro de vida sem ler as letras pequenas. 3 milhões. Vai compensar os 2 anos que terei de o aturar. O arsênico está a funcionar. Marcelo está cada vez mais fraco. Os médicos são uns idiotas. Ele está a morrer à frente deles e ninguém vê. Em 6 meses, talvez menos, serei uma viúva rica. Marcelo morreu hoje. Chorei lindamente no funeral. A Vera abraçou-me, disse que eu era forte. Se ela soubesse que passei a tarde a calcular o prêmio do seguro e quanto tempo devo esperar até conhecer o próximo idiota. Era como assistir a um desastre em câmara lenta, horrível demais para desviar o olhar. O Fernando é ainda mais rico que o Marcelo, e mais ingênuo, acredita mesmo que o amo. Homens, deles sexo e admiração, e eles assinam qualquer coisa, desta vez, digitoxina, mais subtil. Parecerá um ataque cardíaco. Fernando morreu esta manhã. 5 milhões. A Vera disse que eu tinha muito azar no amor. Se ela soubesse que o meu único azar é ter de esperar tanto tempo entre cada morte. Havia mais. Páginas e páginas detalhando cada assassinato com a frieza de uma lista de compras. Os gatos envenenados na minha infância. O cão do vizinho enterrado no quintal. E depois, a revelação sobre os seus pais biológicos. Tinha 8 anos quando percebi que os meus pais nunca me dariam o que eu queria. Eram pobres e estúpidos. Decidi que não precisava mais deles.
O fogo foi mais fácil do que pensei. Álcool nos tapetes, um fósforo, a porta trancada por fora. Gritaram durante quase 10 minutos. Eu assisti da casa ao lado, a fingir que dormia. Fui a órfã perfeita, traumatizada, assustada, adorável. Vomitei. Ali mesmo, no chão da cave, vomitei até o estômago ficar vazio, o meu corpo a tentar expelir o horror que acabara de ler. A minha filha, a menina que eu criara, que amara incondicionalmente durante 30 anos, era um monstro. Nascida monstro. Matava por dinheiro, por diversão. E eu? Eu fora a sua cúmplice involuntária, o seu disfarce perfeito. Cada abraço, cada amo-te, cada lágrima que derramei pelas suas tragédias alimentara a sua farsa. Peguei nos cadernos e coloquei-os de volta na caixa. As minhas mãos ainda tremiam, mas agora não era só de medo. Era raiva. Uma raiva tão profunda e incandescente que a sentia queimar-me por dentro. Subi com a caixa nos braços. Pesada. Pesada de provas, de confissões. Nenhum advogado no mundo conseguiria defendê-la. De volta ao escritório, encontrei a minha apólice de seguro de vida. 5 milhões, com Amanda como única beneficiária. Assinada há 3 meses. Ela deve ter mandado a assinar no meio de outros papéis. E eu assinei, porque confiava nela. O telefone tocou. O som a rasgar o silêncio das 5 da manhã. Era o hospital. Ricardo tinha acordado. Corri para fora, a caixa agarrada ao peito, e chamei outro táxi. Durante todo o trajeto, abracei aquela caixa como se fosse a única coisa que importava no mundo. E talvez fosse. Era a diferença entre justiça e impunidade. Ricardo estava pálido, fraco, mas consciente. Viu-me e os seus olhos encheram-se de lágrimas. Vera, sussurrou ele. Desculpe. Sentei-me ao seu lado, segurando a sua mão. Encontrei a carta e os diários. Eu sei de tudo. Ele fechou os olhos. Tentei protegê-la, mas fui um covarde. Você não foi um covarde, afirmei, com uma firmeza que me surpreendeu. Você foi corajoso. Quase morreu por mim. Ela vai tentar de novo, disse ele, os olhos abertos, urgentes. Quando souber que sobrevivi, que você sabe. Pessoas como ela não param. Vera. Eu sabia que ele tinha razão. O jogo de Amanda não tinha acabado, apenas mudara. Vou ligar para a delegada, anunciei. Do próprio hospital, fiz a chamada. A delegada Silva chegou em menos de 1 hora. Mostrei-lhe os diários, a apólice, a carta de Ricardo, o frasco de cianeto. Ela leu algumas páginas, o rosto a empalidecer a cada linha. Meu Deus, murmurou ela. Quantas pessoas! Pelo menos 8 documentadas nos diários, respondi. Mas há referências a outras. O peso daquela caixa nos meus braços era o peso de todas aquelas vidas. E agora, era a única arma que eu tinha. O dobro, se for preciso. Vamos ter que exumar os corpos dos ex-maridos, a delegada comunicou, com a voz desprovida de emoção. E conduzir uma investigação completa. Isso vai levar tempo. Mas vão prendê-la hoje, não vão? Perguntei. E a minha voz quebrou, mais desesperada do que eu pretendia. Ela não pode continuar solta. Com estas provas, ela estará sob custódia antes do meio-dia, garantiu a delegada. E os dois precisam de entrar em proteção. Se ela for metade do que estes diários sugerem, ela é pior. A voz de Ricardo, fraca, ergueu-se da cama. Muito pior. Eu vivi com ela durante 2 anos. Vi como ela é quando pensa que ninguém está a ver. Não há nada de humano nela.
absolutamente nada. A delegada fez mais algumas perguntas, anotou tudo num bloco de notas e recolheu as provas. Prometeu manter-nos a par de tudo. Quando a porta se fechou atrás dela, Ricardo e eu ficamos sozinhos no silêncio do quarto de hospital. Dois estranhos, ligados pelo trauma de terem amado a mesma mulher terrível. Como é que não vimos? Perguntou ele. E a pergunta vinha tão carregada de culpa que me doeu fisicamente ouvi-la. Como é que vivemos com ela? Dormimos ao lado dela e não percebemos. Pensei em todas as vezes que senti um arrepio, um nó no estômago, o olhar vazio que ela tinha quando pensava que eu não estava a olhar, a ausência de empatia genuína perante o sofrimento alheio, a forma como ela encontrava sempre as palavras certas, como se estivesse a seguir um guião que só ela conhecia. Os sinais estiveram sempre lá. Porque não queríamos ver, respondi, com uma honestidade brutal. Eu queria tanto ser mãe, ter uma família, que silenciei todos os meus instintos. E tu? Eu estava sozinho, admitiu ele. Os meus pais morreram cedo, não tenho irmãos. A Amanda parecia perfeita, bonita, inteligente, interessada em mim. Quando comecei a perceber que algo estava errado, já era tarde demais. Já estávamos casados, eu já tinha virado a minha vida do avesso para ficar com ela. Nós permitimos ser enganados porque tínhamos algo que ela não tem, concluí. Esperança. Acreditávamos na bondade fundamental das pessoas. Ela usou isso contra nós. Ficamos em silêncio por um momento, a processar 30 anos de mentiras, de manipulação, de uma performance tão perfeita que nos tinha consumido por completo. E agora? O que acontece agora? Perguntou Ricardo. Agora, disse eu, levantando-me, sentindo uma nova força a percorrer-me. Nós vamos garantir que ela pague. Por cada vida que tirou, por cada pessoa que magoou, por cada mentira que contou. Vamos testemunhar, vamos colaborar com a investigação e vamos certificar-nos de que ela nunca mais possa fazer mal a ninguém. Eu perguntava-me se alguém poderia imaginar a força necessária para denunciar uma pessoa que se amou durante 3 décadas, para olhar para os destroços de uma vida inteira e decidir construir algo novo sobre as cinzas. Eu não sabia se tinha essa força, mas ia descobrir. A alternativa era deixá-la em liberdade, e isso significaria mais mortes, mais vítimas, mais famílias destruídas. A Amanda tinha me criado para ser a sua aliada, a sua cúmplice involuntária, a mãe perfeita que validava cada uma das suas mentiras. Mas a partir daquele momento, eu seria a sua pior inimiga, a testemunha que ela não conseguiria silenciar. A única pessoa que conhecia todos os seus segredos e estava disposta a revelá-los. As horas seguintes iriam testar tudo o que eu pensava saber sobre mim, sobre coragem, sobre justiça. Mas pela primeira vez em 30 anos, eu via com clareza. E o que eu via não era a minha filha. Era um monstro a usar a sua pele. E os monstros têm de ser parados. A Amanda foi presa às 11h45 da manhã no seu escritório no centro de São Paulo. Eu não estava lá, mas a delegada ligou-me assim que as algemas se fecharam nos pulsos dela. Disse-me que a Amanda não resistiu, não gritou, não chorou. Apenas perguntou com toda a calma se podia ir buscar a sua carteira antes de a levarem. Controlo, sempre o controlo. Mesmo a ser presa por múltiplos homicídios, ela mantinha aquela serenidade artificial que durante tantos anos eu confundira com força de caráter. Eu estava no hospital com o Ricardo quando recebi a chamada. Ele ainda estava fraco, ligado a soros e monitores, mas a cada hora que passava, parecia um pouco mais forte. Os médicos disseram que ele teve sorte.
Mais alguns minutos e o cianeto teria provocado danos cerebrais irreversíveis. Sorte. Como se a sorte tivesse alguma coisa a ver com sobreviver a uma tentativa de homicídio pela própria mulher. Prenderam-na, disse eu ao Ricardo, desligando o telefone. As minhas mãos tremiam. Tinha acabado, mas ao mesmo tempo estava apenas a começar. Os dias seguintes foram um turbilhão de entrevistas com a polícia, depoimentos, reuniões com advogados. A delegada Carla Silva ligava-me quase todos os dias com novas descobertas. Cada chamada era uma revelação mais terrível que a anterior. A exumação do corpo de Marcelo, o primeiro marido, confirmou o envenenamento por arsênico, níveis altíssimos no cabelo e nas unhas. Fernando, o segundo, tinha sido envenenado com digitoxina. Ambos os casos, antes arquivados como morte natural, foram reclassificados como homicídio. Mas havia mais. A assistente social responsável pela adoção, Márcia Santos, foi encontrada e interrogada. Demorou 3 dias até ela confessar. A Amanda, com o dinheiro da herança que recebera depois de assassinar os pais, subornara-a com R$ 120 mil. Márcia falsificou os documentos, alterou a idade da Amanda de 8 para 5 anos nos registros e omitiu o historial psiquiátrico que indicava um transtorno de conduta severo e traços de psicopatia. Tudo para que a Amanda parecesse uma vítima inocente e adorável, a candidata perfeita para a adoção. Eu tinha adotado uma assassina de 8 anos, a pensar que estava a salvar uma criança traumatizada de 5. O sistema inteiro fora corrompido para colocar um monstro dentro da minha casa. Tu não tinhas como saber, repetia o Ricardo, sempre que me via a afundar na culpa. Ninguém podia saber. Ela enganou profissionais, investigadores, toda a gente. Mas isso não tornava o fardo mais leve. Não apagava os 30 anos que eu dedicara a criar uma psicopata. Uma semana depois da prisão, a delegada fez-me a pergunta que eu sabia que acabaria por vir. Vera, gostaria de a visitar na prisão? O meu primeiro instinto foi gritar que não. Não queria voltar a ver aquele rosto, aqueles olhos vazios. Mas uma parte de mim, a parte que fora mãe durante 3 décadas, precisava de respostas. Precisava de ouvir da boca dela. O porquê. Sim, disse eu. Eu quero vê-la. O Ricardo tentou dissuadir-me. Ela vai tentar manipular-te outra vez. É o que eles fazem. Dizem o que tu queres ouvir. Tentam plantar a dúvida. Eu sei, interrompi-o suavemente. Mas eu preciso de fazer isto. Preciso de olhar nos olhos dela e saber que tomei a decisão certa. A prisão era um edifício cinzento e desolador no extremo leste da cidade. Passei por 3 controlos de segurança, deixei a minha carteira e o telemóvel num cacifo e fui conduzida a uma sala pequena com uma mesa de metal e 2 cadeiras. Uma câmara no canto do teto registrava tudo. Esperei 15 minutos. Cada minuto pareceu uma eternidade. Então, a porta abriu-se e a Amanda entrou, vestida com um uniforme de presidiária cor de laranja, as mãos algemadas à sua frente. Sentou-se na cadeira oposta e sorriu. Não era o sorriso doce e familiar que eu conhecia. Era algo diferente, perversamente genuíno, como se ela estivesse finalmente livre para ser quem realmente era. Olá, mãe, disse ela, e havia escárnio na palavra. Vieste dizer adeus? Respirei fundo, a lutar para manter a voz firme. Vim à procura de respostas. Respostas, repetiu ela, inclinando a cabeça. Deixa-me adivinhar. Queres saber por quê? Queres perceber o que fizeste de errado na minha educação? Queres que eu te diga que fui traumatizada? Que tive uma infância difícil? Que tu poderias ter me salvo se me tivesses amado um pouco mais? As suas palavras eram facas.
Eu quero saber, disse eu, calmamente, se alguma vez, em 30 anos, sentiste algo real por mim, qualquer coisa, um momento de afeto genuíno, um segundo de arrependimento. Ela observou-me em silêncio por um longo momento e depois riu. Uma risada baixa, quase gentil, mas completamente vazia de humor. Vera, disse ela, pronunciando o meu nome como se fosse uma piada privada. Tu realmente não percebes, pois não? Nunca percebeste. Eu não sinto, não da forma que tu sentes. Amor, culpa, arrependimento são emoções para os fracos, para pessoas como tu. Então por que fingir durante tanto tempo? A minha voz tremeu. Por que a farsa? Por que não me mataste simplesmente, como fizeste com os teus pais e os teus maridos? Porque tu eras útil, respondeu ela, com simplicidade. A mãe amorosa, a família estável. Tu eras a minha máscara de normalidade. Sempre que alguém questionava algo estranho em mim, lá estavas tu para me defender. A minha Amanda é uma menina tão doce, tão sensível. Tu eras a minha maior aliada, e nem sequer o sabias. As lágrimas começaram a cair, mas não as limpei. Deixei que ela as visse. E os maridos? O Marcelo e o Fernando? Eles amaram-te. Eles também eram fracos, disse ela com indiferença. Eram tão previsíveis. Todos os homens são. Dá-lhes o que eles querem ouvir. Sê quem eles precisam que tu sejas. E eles assinam qualquer documento sem ler. E o Ricardo? Algo mudou no rosto dela. Por um segundo, eu vi. Uma centelha de frustração. O Ricardo foi diferente, admitiu. Mais inteligente que os outros. Encontrou os diários. Eu subestimei-o. Ela inclinou-se para a frente, as algemas a tilintar contra a mesa. Mas sabes o que é engraçado? Mesmo depois de saber tudo, ele ficou. Porque eu disse que te mataria se ele fosse embora. E ele acreditou. Ficou para te proteger. Ficou porque era fraco. Corrigiu-se ela. Como todos vocês. Tão fáceis de manipular. Olhei para ela, para a mulher que eu tinha embalado ao colo, cujos pesadelos tinha afugentado. Tudo mentira. Cada momento de ternura fora uma performance calculada. Tu nunca foste minha filha, disse eu, e foi libertador dizer aquelas palavras em voz alta. A menina que eu amei nunca existiu. Finalmente, disse a Amanda, batendo palmas lentamente. Finalmente percebeste. Já não era sem tempo. Mas eu existi, continuei, a minha voz a ganhar força. O meu amor por ti foi real, mesmo que tu fosses uma farsa. E isso significa que fui eu quem teve uma vida real. Eu senti, eu amei, eu vivi. Tu apenas representaste. Uma sombra de raiva passou pelos seus olhos. Achas que isso te torna melhor do que eu? Tu eras patética, Vera. Desesperada por uma família, tão carente que aceitaste a primeira criança que te puseram nos braços. Tens razão, disse eu, e ela piscou, surpreendida. Eu estava desesperada. Mas sabes qual é a diferença entre nós? Eu consigo reconhecer os meus erros, consigo sentir a dor deles e aprender. Tu vais morrer nesta prisão sem nunca teres sentido nada real, sem nunca teres sido amada de verdade, porque para seres amada, precisas de ser capaz de amar de volta. O silêncio na sala era pesado. Então, a Amanda sorriu de novo, mas desta vez o sorriso era forçado, menos confiante. Eles vão libertar-me, disse ela. Os meus advogados são os melhores. Vão dizer que os diários são ficção. E quando eu sair, Vera, tu serás a primeira a saber. Não, disse eu calmamente. Tu não vais sair.
porque o Ricardo e eu vamos testemunhar, porque os teus diários estão cheios de detalhes que só a assassina poderia saber, porque a ciência forense prova cada palavra que escreveste, e porque o sistema que te deixou entrar na minha casa vai fazer tudo para provar que não comete o mesmo erro duas vezes. Levantei-me. A minha parte estava cumprida. Eu tinha olhado o monstro nos olhos e não tinha vacilado. Adeus, Amanda. Vais arrepender-te, gritou ela, enquanto eu caminhava para a porta, a calma substituída por uma raiva pura. Eu sou tua filha. Devias estar do meu lado. Parei junto à porta e olhei para ela uma última vez. Tu nunca foste minha filha, disse eu. Foste apenas um erro que demorou 30 anos a ser corrigido. Saí daquela sala com o coração despedaçado, mas estranhamente mais leve. O fantasma que assombrara a minha vida tinha finalmente um rosto, e esse rosto estava atrás das grades. Conseguem imaginar o que é olhar para alguém que amaram durante décadas e ver uma completa estranha? Reconhecer que cada memória está contaminada, que cada momento de felicidade foi construído sobre uma fundação de mentiras. Os meses que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida. A imprensa descobriu o caso. Mãe testemunha contra filha assassina em série estampavam as manchetes. Os repórteres perseguiam-me na rua, em casa, no trabalho. Queriam saber como é que eu não tinha percebido, como tinha vivido com uma assassina, se me sentia culpada. Sim, eu sentia-me culpada. Ainda sinto, às vezes. Culpada por não ter visto, por não ter salvado o Marcelo e o Fernando, por não ter parado a Amanda antes que fosse tarde demais. Mas o Ricardo estava lá para me lembrar, sempre que a culpa ameaçava sufocar-me. Você também foi vítima dela, desde o primeiro instante em que ela pisou na sua casa. Ele tinha razão. A verdade daquelas palavras ecoou em mim com uma força brutal. Amanda me manipulara desde os meus 8 anos. Tivera 2 décadas inteiras para esculpir, com a paciência de uma artesã, a máscara que eu tanto desejava ver. A filha traumatizada que suplicava por amor. A menina doce que só queria um lugar para pertencer. Tudo não passava de uma encenação. O julgamento foi marcado para 8 meses após a prisão. 8 meses de investigações tortuosas, de exumações sob o céu cinzento, de análises forenses que dissecavam o horror. Quando finalmente começou, o caso havia se transformado num espetáculo nacional, um circo midiático faminto por cada detalhe sórdido. Amanda entrou no tribunal vestindo um terno cinza discreto, os cabelos presos num coque impecável, a maquiagem leve e profissional. Parecia uma executiva prestes a fechar um negócio, não uma assassina em série. Era essa a sua estratégia: projetar uma normalidade inquestionável, ser a personificação da confiança e da simpatia. Fazer o júri se perguntar como alguém com uma aparência tão distinta poderia ser capaz dos horrores descritos na acusação. Eu estive lá todos os dias, sentada na primeira fila, atrás do promotor, com Ricardo ao meu lado como uma âncora silenciosa. Em alguns dias, a irmã de Fernando se juntava a nós, o luto gravado em seu rosto. Em outros, era a mãe de Marcelo, uma senhora idosa que chorava em silêncio enquanto ouvia os peritos detalharem como seu filho fora envenenado, lenta e metodicamente, ao longo de meses. O promotor, Dr. Henrique Costa, um homem na casa dos 40 anos, carregava a reputação de jamais perder um caso de homicídio. Ele desfiou as provas, uma a uma, como contas de um rosário macabro. Os diários, lidos em voz alta, encheram o tribunal com a frieza de sua prosa. As análises toxicológicas dos corpos exumados. O frasco de cianeto encontrado no seu escritório. A apólice de seguro de vida em meu nome. A carta de Ricardo. Cada prova era uma martelada,
construindo um caso tão sólido que parecia impossível qualquer júri abrigar a menor dúvida. Mas a defesa de Amanda era boa, muito boa. Argumentaram que os diários eram pura ficção, uma válvula de escape para Amanda processar traumas de infância através da escrita criativa. Que as mortes dos maridos não passavam de trágicas coincidências. Homens com predisposições genéticas para problemas cardíacos e renais. Que o cianeto era um erro, um produto que ela comprara por engano, pensando ser um suplemento para plantas. Pintaram-na como a verdadeira vítima, uma órfã atormentada por uma mãe adotiva ressentida que nunca a amou de verdade. Chegaram a convocar uma psicóloga que testemunhou que Amanda exibia sinais de trauma complexo, não de psicopatia. Que ela havia construído elaborados mecanismos de defesa para lidar com a morte dos pais biológicos. Cada palavra era veneno, cada argumento, uma tentativa de reescrever a realidade. Então, chegou o dia do meu testemunho. Subi ao banco de testemunhas com as pernas trêmulas. Cada degrau parecia uma escalada. Jurei dizer a verdade. Olhei para o júri, 12 rostos comuns que agora detinham o poder de decidir o destino de Amanda. Senhora Vera, começou o doutor Costa, com gentileza estudada. Pode nos contar sobre o dia em que adotou Amanda? E eu contei. Contei cada detalhe que a memória se recusava a apagar. A primeira vez que a vi no abrigo, pequena e silenciosa, com olhos que pareciam velhos demais para o corpo de uma criança. Como ela me abraçou e sussurrou mãe, com uma voz tão suave que meu coração se derreteu. Como a levei para casa e jurei dar a ela tudo o que eu tinha. E como, durante os 30 anos seguintes, cumpri essa promessa. A senhora notou algo incomum em Amanda durante esses anos? Continuou o doutor Costa. Respirei fundo. Notei, mas sempre encontrava uma justificativa. Os animais de estimação que morriam, eu culpava o acaso. A sua frieza ocasional, eu atribuía ao trauma. A falta de amigos próximos, eu acreditava ser apenas timidez. E quando a senhora descobriu a verdade? Quando ela tentou me envenenar e, por acidente, envenenou o próprio marido. Um murmúrio percorreu a sala. Amanda permaneceu imóvel, a expressão neutra, como se discutíssemos a previsão do tempo. O advogado de defesa, Dr. Paulo Mendes, iniciou o contra-interrogatório. Senhora Vera, começou ele, a voz tingida de falsa simpatia. Não é verdade que a senhora sempre teve dificuldade em aceitar a individualidade de Amanda? Que tentou moldá-la à imagem da filha perfeita que desejava? Não, respondi firme. Eu amei Amanda exatamente como ela era. Ou, pelo menos, como ela fingia ser. Fingia? Repetiu ele, saboreando a palavra. Não é uma linguagem muito dura para uma mãe usar ao se referir à filha? É a linguagem apropriada para descrever uma assassina em série, retruquei. Vi um leve aceno de cabeça em alguns dos jurados. Dr. Mendes tentou me desestabilizar, me fazer duvidar das minhas próprias memórias, sugerindo que eu era uma mãe amarga e rejeitada, que inventara uma narrativa de vilania para justificar o afastamento da filha. Mas eu não cedi. A cada pergunta, eu respondia com calma e clareza, pois tinha a verdade ao meu lado. E a verdade, ao menos naquele tribunal, ainda importava. Ricardo testemunhou depois de mim. Contou sobre a descoberta dos diários, sobre a ameaça à minha vida, sobre os meses em que foi lentamente envenenado. Mostrou ao júri os exames de sangue que comprovavam níveis elevados de talho em seu sistema. Não o suficiente para matar de imediato, mas o bastante para causar danos progressivos aos seus órgãos. Por que o senhor não foi embora? Perguntou o promotor. Se sabia que ela estava tentando matá-lo. Porque ela disse que mataria a Vera se eu partisse, respondeu Ricardo,
olhando diretamente para Amanda. E depois de ler aqueles diários, de saber do que ela era capaz, eu acreditei nela. O tribunal mergulhou em silêncio. Até o juiz parecia comovido. Mas o golpe de misericórdia veio quando a delegada Carla Silva subiu ao estrado e apresentou algo que ninguém esperava: mais vítimas. A investigação havia desenterrado outras 5 mortes ligadas a Amanda. Um tio rico, que mudou o testamento para incluí-la como beneficiária e morreu 3 semanas depois, de infarto. Uma colega de trabalho, que descobrira um desvio de dinheiro na empresa e fora atropelada por um carro cujos freios falharam misteriosamente. Um namorado do colégio, que terminara com ela e morrera de uma reação alérgica severa, mesmo nunca tendo tido alergias. Todas as mortes estavam documentadas nos diários. Todas, agora, comprovadas por evidências forenses. O número oficial de homicídios subiu de 2 para 8. Quantas pessoas você realmente matou, Amanda? Perguntou o promotor durante o interrogatório dela. Ela sorriu. Aquele sorriso vazio que eu conhecia tão bem. Tantas quantas foram necessárias, respondeu, e a sala inteira congelou. Seu advogado tentou intervir, mas era tarde demais. Ela havia confessado, em tribunal aberto, diante do júri, das câmeras, de todos. Confessara porque não conseguia resistir. A necessidade de se vangloriar, de provar sua superioridade, fora mais forte que o seu instinto de autopreservação. O júri deliberou por apenas 4 horas. Culpada. De 8 acusações de homicídio qualificado, 2 tentativas de homicídio, fraude e uma dezena de outras acusações menores. A sentença: prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por, no mínimo, 30 anos. Dada a gravidade dos crimes, era quase certo que ela jamais sairia. Quando o juiz bateu o martelo, não senti alegria. Apenas um cansaço imenso que pesava em minha alma. 30 anos de mentiras haviam chegado ao fim, mas o peso delas ainda estava sobre meus ombros. Amanda foi levada do tribunal sem olhar para trás, sem uma lágrima, sem um traço de remorso. Exatamente como vivera sua vida inteira. 5 anos depois, acordo numa manhã de domingo em Gramado e, pela primeira vez em décadas, sinto paz. Não é a ausência de dor. A dor ainda está aqui, uma companheira silenciosa. Provavelmente sempre estará. Mas agora, ela coexiste com algo novo: esperança. A sensação de que minha vida, apesar de tudo, ainda tem significado. A casa é pequena, aconchegante, cercada pelas montanhas e pelo ar frio que cheira a pinheiros. Tão diferente de São Paulo, da agitação, dos prédios cinzentos, das memórias que assombravam cada esquina. Quando decidi me mudar, 2 anos após o julgamento, muitos não entenderam. Você está fugindo, disseram. Talvez estivessem certos, mas às vezes, fugir é o ato mais corajoso que se pode ter. Ricardo se mudou comigo. Não como marido, mas como família. Como um companheiro de trincheira. Ele perdeu 2 anos de sua vida. Foi envenenado lentamente e quase morreu para proteger uma mulher que mal conhecia. Saímos daquilo tão quebrados, um quanto o outro. Descobrimos que o trauma compartilhado cria laços que o amor romântico jamais poderia forjar. Ele mora na casa ao lado, idêntica à minha. Tomamos café da manhã juntos todos os domingos. Ele cozinha e eu lavo a louça. Falamos sobre o tempo, sobre livros. Às vezes falamos dela, mas cada vez menos. O terapeuta diz que é saudável. Vocês não estão esquecendo, ele explicou. Estão aprendendo a viver além do trauma. Eu gosto dessa ideia. Viver além. Hoje, a mesa da cozinha está posta para 5. Ricardo, eu e as 3 crianças. Lucas, de 12 anos, veio de um lar abusivo. No começo, encolhia-se a cada voz mais alta.
Agora, ele ri e até discute comigo sobre a hora de dormir. Sofia, com seus 10 anos de pura energia, perdeu os pais num acidente. Chegou aqui há 1 ano e meio, de braços cruzados e queixo erguido. Não preciso de mãe nova, ela disse. Eu sei, respondi. Eu também já tive uma filha, e ela também se foi. Talvez a gente possa apenas ser duas pessoas que entendem o que é perder alguém. Ela me abraçou naquela noite pela primeira vez, e a Maria, minha Maria, 7 anos, obcecada por dinossauros. Chegou a 6 meses. Ontem à noite ela me perguntou: Vera, você já teve outra família antes de nós? Eu poderia ter mentido, mas aprendi que crianças merecem a verdade. Tive. Tive uma filha por muitos anos, mas ela me machucou muito e agora não faz mais parte da minha vida. Ela te batia? Perguntou Maria, com seus olhos grandes e preocupados. Não, mas machucar não é só bater. Às vezes, as pessoas machucam mentindo ou fingindo amar quando não amam. Maria pensou por um instante. Eu não vou fingir amar você. Se eu disser que te amo, vai ser de verdade. E meu coração, aquele órgão que eu julgava permanentemente quebrado, se aqueceu um pouco. Nenhuma delas me chama de mãe ainda. Talvez nunca chamem. E tudo bem. Não preciso do título para saber que desta vez estou vendo com clareza. E essa clareza deu origem à Fundação Vera Almeida para a prevenção de adoções de risco. Usamos o dinheiro do seguro, aqueles 5 milhões que Amanda esperava receber com a minha morte, para treinar profissionais a identificar sinais de psicopatia infantil. Não para punir, mas para garantir que essas crianças recebam a ajuda de que precisam, e não apenas o amor incondicional de pais despreparados. Porque amor não cura psicopatia. A Fundação oferece suporte a famílias e a vítimas. Pessoas como eu e Ricardo, que amaram alguém incapaz de amar de volta e pagaram um preço terrível por isso. No primeiro ano, dezenas de famílias nos procuraram. Uma mãe me disse, com a voz embargada: Meu filho matou o nosso cachorro. O psicólogo disse que eu estava exagerando, que crianças são cruéis. Mas ele entende. Ele sempre entendeu. Eu segurei a mão dela e disse: Eu acredito em você, e nós vamos ajudar. E nós ajudamos. Quantas Amandas existem por aí? A resposta me assusta, mas pelo menos agora estou fazendo algo a respeito. Ricardo também. Ele dá palestras sobre sua experiência, sobre os sinais que ignorou. Se minha história salvar uma vida, ele me disse uma vez, então valeu a pena quase morrer. Nós nunca visitamos Amanda na prisão. Não há razão para isso. A porta para aquele capítulo da minha vida está fechada e trancada para sempre. Não há mais nada para nós naquele lugar. Nenhum arrependimento a ser encontrado, nenhum perdão a ser concedido, nenhuma reconciliação possível. Soube por terceiros que ela se adaptou bem à prisão. Manipula os guardas e as outras detentas com a mesma facilidade com que manipulava a todos nós. Construiu uma reputação de prisioneira modelo, sempre educada e prestativa. Sei que é tudo uma farsa, mas já não é problema meu. Agora, ela é um problema do sistema prisional. Às vezes, pergunto-me se ela pensa em mim. Se, em algum nível, num lugar profundo onde a humanidade deveria residir, existe um arrependimento minúsculo, uma centelha de reconhecimento do que perdeu. Mas então, a memória me devolve os seus olhos, naquele dia no tribunal. Vazios. Completamente vazios. E eu sei a resposta. O café da manhã de hoje é especial. Celebramos 2 anos desde que o Lucas chegou. 2 anos de um progresso lento, mas constante. De uma confiança construída palavra por palavra, gesto por gesto. Fizemos um bolo de chocolate, o seu favorito, e compramos o jogo de vídeo que ele tanto queria.
As crianças chegam à cozinha em tropel. A Sofia, tagarelando sobre um sonho maluco que teve. A Maria, arrastando o seu dinossauro de peluche preferido. E o Lucas, ainda meio sonolento, mas a sorrir ao ver o bolo. É hoje, grita a Sofia. 2 anos do Lucas conosco. Tecnicamente é amanhã, corrige ele, mas o sorriso não o abandona. Eu cheguei à tarde, não de manhã. Detalhes técnicos, diz o Ricardo, trazendo um jarro com sumo de laranja fresco. Hoje, o dia é de celebração. Sentamo-nos juntos à mesa. Esta família é improvável, construída sobre escombros e segundas oportunidades. Cantamos os parabéns, desafinados. O Lucas sopra as velas, pedindo um desejo que não partilha, mas que lhe deixa os olhos a brilhar. E enquanto corto o bolo, distribuindo fatias generosas, sinto algo que não esperava sentir outra vez. Gratidão. Não gratidão pelo que aconteceu. Nunca agradecerei por 30 anos de engano, por quase ter sido assassinada, por ter testemunhado contra alguém que um dia amei. Mas sinto gratidão pelo que veio depois, por ter encontrado um propósito na dor, por ter transformado o trauma em ação, por ter criado, desta vez, uma família de verdade, baseada em honestidade, respeito e aceitação. Vera, chama a Maria, com a boca cheia de bolo. Estás bem? Estás a chorar. Limpo as lágrimas que nem senti caírem. Estou bem, querida. Às vezes, também choramos quando estamos felizes. Isso é estranho, declara ela, mas vem abraçar-me na mesma. Logo a Sofia e o Lucas se juntam a nós, e depois o Ricardo. E ali ficamos, um grupo de 5 pessoas que o destino uniu das formas mais improváveis. À tarde, vamos ao parque. As crianças correm, brincam e riem. O Ricardo e eu sentamo-nos num banco a observá-las. Achas que somos bons nisto? Pergunta ele de repente. Nisto de ser uma família? Somos melhores do que éramos, respondo. E melhoramos a cada dia. É o máximo que podemos fazer. Ainda pensas nela? Não preciso de perguntar a quem ele se refere. Será sempre ela, a sombra que paira sobre as nossas vidas reconstruídas. Às vezes, admito, principalmente quando olho para estas crianças e penso como é fácil falhar com elas, como as boas intenções não chegam. Mas depois lembro-me que desta vez é diferente. Desta vez, tenho o conhecimento, a experiência e um compromisso inabalável com a verdade, por mais dolorosa que seja. Nós vamos errar, diz o Ricardo, suavemente. Vamos cometer erros com eles. É inevitável. Sim, concordo. Mas serão erros honestos, não enganos calculados. E faremos o nosso melhor para os corrigir. Será suficiente? Olho para as crianças. O Lucas a ajudar a Sofia a subir na estrutura de escalada. A Maria a cavar na areia, à procura de fósseis de dinossauro. 3 crianças que já sofreram perdas, que já conhecem a dor, mas que mesmo assim conseguem encontrar alegria num simples domingo de sol. Tem de ser, respondo, porque é tudo o que temos para lhes oferecer. À noite, depois de as crianças adormecerem, sento-me no pequeno escritório que montei em casa. Nas paredes, há fotos das crianças, certificados da fundação e cartas de famílias que ajudamos. Numa única moldura, guardada numa gaveta que raramente abro, está uma fotografia antiga da Amanda, em criança. Pego na foto. Olho para aquele rosto pequeno, aparentemente inocente. Ela sorri, mas agora sei como identificar os sinais. Os olhos não acompanham o sorriso. Há algo de performativo na sua pose. Ela não está a viver o momento. Está a representar para a câmara. Como é que eu não vi isto antes? Mas eu sei a resposta.
Não vi porque não queria ver, porque o amor de mãe é cego por natureza, é incondicional. E pessoas como a Amanda exploram isso sem piedade. Guardo a fotografia de volta na gaveta. Não a deito fora, porque faz parte da minha história, parte de quem me tornei. Mas também não a exponho, porque ela não merece um lugar de destaque na vida que construí. Recebo um e-mail da Fundação. Mais uma família a pedir ajuda. Uma mãe adotiva, preocupada com o comportamento da filha de 9 anos. Os sintomas são clássicos: crueldade com animais, mentiras patológicas, charme superficial, ausência de remorso. Respondo imediatamente, oferecendo apoio, marcando uma avaliação com os nossos psicólogos. Cada caso que aceitamos é uma potencial. Amanda, que pode ser identificada a tempo. Uma família que pode ser salva do pesadelo que eu vivi. Não estou a salvar o mundo. Estou apenas a fazer a minha pequena parte. E talvez, só talvez, isso seja redenção suficiente. O Ricardo bate à porta. Entra com 2 chávenas de chá. Sentamo-nos num silêncio confortável, a beber devagar. Sabes? Diz ele por fim. Quando estava no hospital, depois do envenenamento, pensei que a minha vida tinha acabado, que tinha desperdiçado anos com alguém que me queria matar e que o resto seria apenas sobreviver com o trauma. E agora? Pergunto. Agora, tenho-te a ti. Tenho as crianças. Tenho um propósito. O trauma ainda cá está, mas já não me define. Moldou-me, mas não me destruiu. Ele sorri. Obrigado por teres trocado aquelas canecas. Solto uma risada sem humor. Ainda sinto culpa por isso, por te ter feito beber o veneno. Não sintas. Salvaste-me de mais anos a ser lentamente envenenado. E deste-me a coragem para finalmente agir. Somos sobreviventes, Vera. E os sobreviventes constroem novas vidas sobre as ruínas das antigas. Ele tem razão. É exatamente isso que estamos a fazer. Antes de me deitar, vou espreitar as crianças. O Lucas dorme de lado, abraçado à almofada. A Sofia está espalhada na cama, com o edredão no chão. A Maria, encolhida, com o seu dinossauro apertado contra o peito. 3 crianças que confiaram em mim. 3 oportunidades para fazer as coisas bem desta vez. 3 razões para acordar todos os dias e tentar ser melhor. A dor ainda cá está. Provavelmente estará sempre. Mas agora, partilha o espaço com a esperança, com o amor e com um propósito. A Amanda tirou-me 30 anos, mas não me vai tirar os próximos 30. Estes são meus. Meus. Destas crianças, do Ricardo e de cada família que a Fundação ajudar. O mal existe. Aprendi isso da forma mais dolorosa. Mas o bem também existe. Em cada escolha consciente de ajudar, de proteger, de dizer a verdade, em cada abraço honesto. A Amanda foi a minha maior dor, mas também a minha maior professora. Ensinou-me que o amor sem discernimento é perigoso, que por vezes o ato mais amoroso que podemos ter é reconhecer quando alguém é irreparável e afastarmos-nos. E agora, uso essas lições para construir algo melhor, algo real. Não é um final feliz no sentido tradicional, mas é um final honesto. E depois de 30 anos de mentiras, a honestidade é o único tipo de felicidade que importa. Se eu te disser que amo, será de verdade. E o meu coração, aquela peça que eu julgava estilhaçada para sempre, encontrou um vestígio de calor. Nenhuma destas crianças ainda me chama de mãe. Talvez nunca venham a chamar. E está tudo bem. Não preciso do título para saber que estou a fazer a diferença na vida delas, para saber que desta vez estou a ver tudo com clareza.
Desta vez, se houver um sinal de que algo está errado, eu vou reparar. Porque essa é a outra coisa que eu faço agora. A Fundação Vera Almeida para a Prevenção de Adoções de Risco. O nome soa pretensioso em voz alta. Eu sei, mas é uma necessidade. Usamos o dinheiro do seguro de vida, aqueles 5 milhões que a Amanda esperava receber com a minha morte, para criar uma organização que treina assistentes sociais, psicólogos e pais adotivos a identificar os sinais de psicopatia infantil e de transtornos de conduta severos. O objetivo não é punir estas crianças, mas garantir que recebam a ajuda profissional de que precisam, em vez de apenas o amor incondicional de pais despreparados. Porque o amor não cura a psicopatia. O amor não resolve distúrbios neurológicos profundos. E fingir o contrário é colocar em risco tanto as crianças quanto as suas famílias. A Fundação colabora com hospitais, abrigos e tribunais de adoção. Desenvolvemos protocolos de avaliação mais rigorosos, fazemos acompanhamento a longo prazo e oferecemos suporte a famílias que adotam crianças com passados complexos. E também apoiamos as vítimas. Pessoas como eu e o Ricardo, que amaram alguém incapaz de retribuir esse amor e pagaram um preço terrível por isso. A repercussão foi maior do que eu alguma vez imaginei. Dezenas de famílias procuraram-nos logo no primeiro ano. Algumas com histórias tão assustadoras quanto a minha. Outras, apenas com aquela sensação persistente de que algo estava errado, mas ninguém as levava a sério. Uma mãe confessou-me certa vez: o meu filho matou o nosso cão. Ele fez com que parecesse um acidente, mas eu vi a verdade nos olhos dele. Quando o levei ao psicólogo, disseram-me que eu estava a exagerar, que as crianças por vezes são cruéis sem entenderem as consequências. Mas ele entende. Ele sempre entendeu. Eu segurei a mão dela e disse: eu acredito em si. E vamos ajudar. E ajudamos. A criança foi diagnosticada com transtorno de conduta severo e psicopatia emergente. Iniciou um tratamento especializado. A família recebeu apoio. Não há garantia de um final feliz. A psicopatia não tem cura. Mas pelo menos, agora eles sabem o que enfrentam e têm ferramentas para lidar com a situação. Quantas Amandas existem por aí? Quantas crianças nascem sem a capacidade de sentir empatia, criadas por pais que acreditam que o afeto, por si só, pode consertar algo que está quebrado a um nível neurológico? A resposta assusta-me, mas pelo menos agora estou a fazer algo a esse respeito. O Ricardo também está envolvido na fundação. Dá palestras sobre a sua experiência, sobre os sinais que ignorou, sobre como o amor nos pode cegar até para a verdade mais óbvia. É doloroso para ele, sempre. Vejo isso nos seus olhos. Mas ele diz que é necessário. Se a minha história for capaz de salvar uma única vida, disse-me ele, então ter chegado tão perto da morte terá valido a pena. Nós nunca mais visitamos a Amanda na prisão. Não temos motivos para isso. Não há nada lá para nós. Nenhum arrependimento a ser encontrado, nenhum perdão a ser concedido, nenhuma reconciliação possível. Chegou-me aos ouvidos que ela se adaptou bem. Manipula guardas e outros detentos com a mesma facilidade desconcertante com que nos manipulava a todos, construindo uma reputação de prisioneira modelo, educada e prestável. Sei que é tudo uma farsa, mas já não é um problema meu. Agora, ela é um problema do sistema prisional. Às vezes, pergunto-me se ela pensa em mim. Se, em algum nível, num lugar profundo onde a humanidade deveria residir, existe um ínfimo arrependimento, uma centelha de reconhecimento do que perdeu. Mas então, recordo-me dos olhos dela, naquele dia no tribunal. Vazios. Completamente vazios. E sei a resposta. O pequeno almoço de hoje é especial.
Celebramos o segundo aniversário da chegada do Lucas. 2 anos de um progresso lento, mas constante. De uma confiança construída palavra a palavra, gesto a gesto. Fizemos um bolo de chocolate, o seu favorito, e compramos o videojogo que ele tanto queria. As crianças irrompem pela cozinha numa avalanche de energia matinal. A Sofia tagarela sem parar sobre um sonho absurdo. A Maria arrasta o seu dinossauro de pelúcia e o Lucas, ainda turvo de sono, abre um sorriso ao ver o bolo. É hoje! Grita a Sofia. 2 anos do Lucas conosco. Tecnicamente é amanhã, corrige o Lucas, mas sorri. Eu cheguei à tarde, não de manhã. Detalhes técnicos, diz o Ricardo, trazendo sumo de laranja fresco. Hoje é dia de celebrar. Sentamo-nos juntos à mesa. Esta família improvável, construída sobre escombros e segundas oportunidades. Cantamos os parabéns, desafinados. O Lucas sopra as velas, pedindo um desejo que não partilha, mas que lhe deixa os olhos a brilhar. E enquanto corto o bolo, uma fatia para cada um, uma sensação que eu julgava perdida para sempre inunda-me por dentro. Gratidão. Não gratidão pelo que aconteceu. Nunca agradecerei por 30 anos de engano, por quase ter sido assassinada, por ter testemunhado contra alguém que amei, mas gratidão pelo que veio depois, por ter encontrado um propósito na dor, por ter transformado o trauma em ação, por ter criado uma família real, desta vez, baseada em honestidade, respeito e aceitação. Vera, chama a Maria, com a boca cheia de bolo. Estás bem? Estás a chorar. Limpo as lágrimas que nem senti caírem. Estou bem, querida. Às vezes, as pessoas também choram de felicidade. Isso é estranho, declara ela, mas vem abraçar-me na mesma. Logo, a Sofia e o Lucas se juntam, e depois o Ricardo. E ali ficamos, um grupo de 5 pessoas que o destino uniu das formas mais improváveis. À tarde, vamos ao parque. As crianças correm, brincam, riem. O Ricardo e eu sentamo-nos num banco a observá-las. Achas que somos bons nisto? Pergunta ele de repente. Nisto de sermos uma família? Somos melhores do que éramos, respondo. E melhoramos a cada dia. É tudo o que podemos fazer. Ainda pensas nela? Não preciso de perguntar quem é ela. Será sempre ela. A sombra que paira sobre as nossas vidas reconstruídas. Às vezes, admito, especialmente quando olho para estas crianças e me dou conta da facilidade com que podemos falhar com elas, de como as boas intenções não bastam. Mas então eu lembro-me de que, desta vez, é diferente. Desta vez, eu tenho conhecimento, experiência e um compromisso inabalável com a verdade, por mais dolorosa que seja. Nós vamos errar, diz o Ricardo, suavemente. Vamos cometer erros com eles. É inevitável. Sim, concordo. Mas serão erros honestos, não enganos calculados, e faremos o nosso melhor para os corrigir. Será que isso chega? Olho para as crianças. O Lucas a ajudar a Sofia a subir ao trepa-trepa. A Maria a cavar na areia à procura de fósseis de dinossauro. 3 crianças que já conheceram a perda e a dor, mas que ainda assim conseguem encontrar alegria num simples domingo de sol. Tem de chegar, respondo, porque é tudo o que temos para oferecer. À noite, depois de as crianças adormecerem, sento-me no pequeno escritório que montei em casa. Nas paredes, há fotos das crianças, certificados da fundação, cartas de famílias que ajudamos. E numa única moldura, guardada numa gaveta que raramente abro, uma fotografia antiga da Amanda em criança. Pego na foto, olho para aquele rosto pequeno e aparentemente inocente.
Ela está a sorrir, mas agora eu sei como identificar os sinais. Os olhos não acompanham o sorriso. Há algo de performativo na sua pose. Ela não está a viver o momento. Está a representar para a câmara. Como é que eu não vi isto antes? Mas eu sei a resposta. Não vi porque não queria ver. Porque o amor de uma mãe é, por natureza, cego. É incondicional. E pessoas como a Amanda exploram isso sem qualquer piedade. Guardo a fotografia na gaveta. Não a deito fora, porque ela faz parte da minha história, parte de quem me tornei. Mas também não a exponho, porque ela não merece um lugar de destaque na vida que eu construí. Da última vez que verificamos, a Amanda tinha cumprido 5 anos de uma sentença de prisão perpétua. Faltavam, no mínimo, 25 anos para que pudesse sequer pedir liberdade condicional. E mesmo que o fizesse, com o seu historial, as chances de ser libertada são praticamente nulas. Ela vai morrer na prisão. Isso deveria trazer-me alguma satisfação, mas não traz. Apenas um vazio. Como se eu tivesse passado 30 anos a amar um fantasma que, agora preso, ainda assombra os cantos da minha memória. Mas tudo bem. Os fantasmas perdem o seu poder à medida que trazemos mais luz para as nossas vidas. E a minha vida, agora, está cheia de luz. Recebo um e-mail da Fundação. Mais uma família a pedir ajuda. Uma mãe adotiva preocupada com o comportamento da sua filha de 9 anos. Os sintomas são clássicos: crueldade para com animais, mentiras patológicas, charme superficial, ausência de remorso. Respondo de imediato, a oferecer o nosso apoio, a marcar uma avaliação com os nossos psicólogos. Cada caso que aceitamos é uma potencial. Amanda que pode ser identificada a tempo. Uma família que pode ser salva do pesadelo que eu vivi. Não estou a salvar o mundo. Estou apenas a fazer a minha pequena parte. Uma família de cada vez. Uma criança de cada vez. Um alerta de cada vez. E talvez, apenas talvez, isso seja redenção suficiente pelos 30 anos que perdi. O Ricardo bate à porta e entra com 2 chávenas de chá. Sentamo-nos num silêncio confortável, a beber devagar, cada um perdido nos seus pensamentos. Sabes, diz ele por fim, quando eu estava no hospital, depois do envenenamento, pensei que a minha vida tinha acabado, que tinha desperdiçado anos com alguém que me queria matar, e que o resto seria apenas sobreviver com esse trauma. E agora? Pergunto. Agora, tenho-te a ti, tenho as crianças, tenho um propósito. O trauma ainda cá está, mas já não me define. Moldou-me, mas não me destruiu. Ele sorri. Obrigado por teres trocado aquelas canecas. Solto uma risada sem humor. Ainda sinto culpa por isso, por ter feito com que fosses tu a beber o veneno. Não sintas. Salvaste-me de mais anos a ser lentamente envenenado e deste-me a coragem para finalmente agir. Ele pousa a chávena. Somos sobreviventes, Vera. E os sobreviventes constroem novas vidas sobre as ruínas das antigas. Ele tem razão. É exatamente isso que estamos a fazer. Antes de me deitar, vou espreitar as crianças, como faço todas as noites. O Lucas dorme de lado, abraçado à almofada, com um livro caído no chão. A Sofia está espalhada na cama, com os cobertores aos pés e a boca aberta. A Maria, encolhida em posição fetal, aperta o seu dinossauro de pelúcia contra o peito. 3 crianças que confiaram em mim o suficiente para me deixarem cuidar delas. 3 oportunidades para fazer tudo certo desta vez. 3 razões para acordar todos os dias e tentar ser melhor. Volto para o meu quarto e deito-me a olhar para o teto. A dor ainda está aqui. Provavelmente estará sempre. Mas agora ela partilha o espaço com a esperança, com o amor e com um propósito.
e pela primeira vez em 5 anos, durmo sem pesadelos. Não sei o que o futuro me reserva, mas sei que estou a tentar. E pela primeira vez na minha vida, a tentar com os olhos bem abertos, a ver a realidade como ela é e não como eu gostaria que fosse. A Amanda roubou-me 30 anos, mas não me vai roubar os próximos 30. Estes são meus. Meus, destas crianças, do Ricardo e de cada família que a Fundação ajudar. O mal existe. Aprendi essa lição da forma mais brutal. Mas o bem também existe. Existe em cada escolha consciente de ajudar, de proteger, de dizer a verdade. Em cada abraço honesto, em cada lágrima partilhada, em cada família reconstruída sobre os escombros do trauma. A Amanda foi a minha maior dor, mas também a minha maior professora. Ela ensinou-me que o amor sem discernimento é perigoso, que a bondade sem limites é ingenuidade, que por vezes o ato mais amoroso que podemos ter é reconhecer quando alguém é irreparável e afastarmos-nos. E agora, uso essas lições para construir algo melhor, algo real. Não é um final feliz, no sentido tradicional. Não há reconciliação mágica, nem perdão redentor. Não há um momento em que tudo faz sentido e a dor desaparece. Mas é um final honesto. E depois de 30 anos a viver uma mentira, a honestidade é o único tipo de felicidade que realmente importa. Uma honestidade que começou a nascer no dia em que a minha filha me ofereceu um chocolate. Mãe, experimenta, disse ela. Eu passei o chocolate ao marido dela. Minutos depois, o seu rosto contorcia-se em agonia e a minha vida, tal como a conhecia, desmoronou. Foi a melhor coisa que me podia ter acontecido, porque finalmente me abriu os olhos.